Olá, bem-vindo, bem-vinda à Sexta de Partilha. Eu sou a Camila, médica veterinária, terapeuta integrativa, e estou aqui ao lado das minhas companheiras Maria Celina Zabotto e Andréa Marangoni, trazendo a oportunidade de partilhar alguns temas que são legais, que são interessantes e que fazem parte da nossa jornada. Eu conheci o enneagrama fazem mais ou menos uns 5 anos, com a minha mestra de reiki e com uma amiga muito querida, que é a Sueli e a Simone. E eu tive a oportunidade de fazer a formação enneagramática, descobri que eu sou um tipo 7, que é um dos tipos que faz esse monte de coisa, que é bem ativo e que tem várias questões também que a gente vai precisar trabalhar nesse processo. E a partir do enneagrama, eu tive a oportunidade de saber e conhecer um pouco de mim. Depois do meu processo, há muito tempo antes do enneagrama, eu conheço e comecei a trabalhar com os florais de Saint-Germain, e fazem uns 3 anos que eu fui brindada com uma pessoa incrível que eu conheci, que foi o Guilherme, que é o meu companheiro hoje aqui de partilha. E foi muito interessante, porque de todas as práticas que eu estudei, o enneagrama eu falo: "Ah, eu gostei, mas não é uma coisa que eu vou aprofundar e que eu vou ir atrás de estudar mais, de me formar". E aí o Guilherme veio dar um curso básico, né, de florais de Saint-Germain com enneagrama, e até aí eu participei mais ou menos, eu fiquei no suporte, mas eu não precisava estar nas aulas, estar entregue. Só que aí depois ele foi dar o nível avançado. E aí sobrou para mim, falou: "Ah, a Camila vai ter que coordenar e ajudar". E aí eu tive a honra de me afinizar mais com essa pessoa incrível que é o Guilherme, conhecer com mais profundidade o enneagrama. Claro que o meu ponto de vista nessa segunda jornada minha do enneagrama foi com os florais, e resolvi trazer o guia aqui para partilhar um pouquinho do que é o enneagrama para ele. Então, bem-vindo, guia à Sexta de Partilha. Primeiro se apresenta, fala um pouquinho de você para gente. Boa noite pessoal, boa noite conhecidos e desconhecidos. Eu comecei partindo da psicanálise, né, para entrar na terapia, e fui abrindo cada vez mais para o holístico, que pede bastante, abre, né, na verdade, né, bastante a nossa mente, nosso coração principalmente, né, com as questões em geral, né, a gente não fica preso, vamos dizer assim, num contexto ou estritamente mental, ou estritamente psicológico. E aí foi chegando também os florais, Saint-Germain, Enneagrama, eu falei, opa, legal, porque aqui a gente consegue espaciar bastante e adentrar, né, nos assuntos, navegando por várias águas para trazer um esclarecimento, uma leitura mais apurada das queixas, dos casos, do autoconhecimento, né, principalmente. E o Enneagrama caiu como uma luva, né? Eu já tive contato, assim, já há uns 10 anos que venho paquerando, tinha contato, isso e aquilo, aí depois comecei a mergulhar para valer mesmo com ele, fiz formação com uma psicóloga muito bacana de Bauru, e aí foi legal também, uma psicóloga também abrindo, assim, falando, não, vamos falar aqui do negócio sem restrições acadêmicas, né? Porque o Enneagrama, o pessoal fica mais, o que que é, né? Acadêmico, ele é holístico, é espiritual? Eu falei, ó, é tudo. É mental, é comportamental, pode ser estudado num TCC, quem quiser aí, né? Pode ser uma tese. Então, ele tem essa peculiaridade de ser um mapa psicocomportamental tão complexo e amplo e direcionador, né? Para a gente fazer uma leitura de si e dos outros. E aí eu falei, pô, é isso. Essa é a ferramenta aí que estava assim, precisando assim muito assim para ter um apuramento, né? Além de um aprimoramento dos atendimentos, como reconhecer e filtrar e peneirar os casos e ver também onde que a gente, de certo modo, pode
deixar um pouco mais sereno, assim, a insistência. É engraçado isso na terapia, porque às vezes a gente, sem perceber, tenta insistir um pouco em veredas e praias e lugares com as pessoas que talvez não seja tanto o caso da gente adentrar. O Enneagrama, ele afina mais o caminho de tipo assim, ó, vai mais por esses caminhos aqui, né? Aqui que casa com a situação, com o caminhar, com o jeito da pessoa. Então isso é muito legal, né? Porque você não fica tateando constantemente, cutucando muitos lugares ali com a pessoa, que às vezes pode até trazer um desgaste ou um pouco de desconforto. Então o Enneagrama, ele é bem flecha mirada, né? Ele não fica muito aleatório, né? Disperso. Ele é bem mirado, direcionado. Eu tô achando ótimo, né? Além de estar fazendo também mais uma faculdade, e falei, vamos colocar a faculdade aí de psicologia também no balaio, e para sempre ter um enriquecimento sem fim, né? Coisas da encarnação, né? A gente vai só... eu até brinco, né, com as pessoas que eu atendo, né? Falei assim, ó, fica tranquilo que o trabalho só dura até o final da vida, tá? Aí desencarna e continua na próxima. Relaxa, que tá tudo bem. Mas a priori é isso, assim, né? Nessa dinâmica da terapia e como navegar nessa água com o Enneagrama, principalmente. Ai, que lindo, Gui. E aí a gente vê que é um fiel buscador, né? Que buscou a psicanálise, chegou ao enneagrama e agora indo para psicologia não para e assim é. Então, Gui, para o pessoal entender, quem está aqui ao vivo com a gente, quem está depois vendo a gravação, o que é esse palavrão que é o enneagrama? O que é isso? Conta para nós. Sim, é interessante, né? Enneagrama no contexto literal, né? Vem Enea, né? 9 grama, pontos, 9 pontos, que é tipo essa espécie de mandala, né? Que interligada, com linhas interligadas entre ela, de 9 pontos. E cada ponto, vamos dizer assim, né? Equivale a uma personalidade. Ou seja, uma pessoa, como se fosse mais ou menos como um signo. Eu falei, sim, mais ou menos como um signo, só que ali esses 9 eneatipos, né, como são chamados, eles mostram, eles ilustram um mapa psicocomportamental, ou seja, todo um construir da personalidade, a construção da persona, que ao longo dos anos acontece com todos nós, seres humanos, que é como a gente vai se apresentar para o mundo, né? É o que o ego, esse é o trabalho do ego, egóico, de todos nós. O ego é essa casca de ovo que protege a gema e a clara até o ser, a essência, poder quebrar a casca e se apresentar, mas é o cartão de visita. Tipo assim, esse é meu cartão de visita, lá, prazer, Guilherme. Ou seja, a máscara que o ego estrutura, né, a máscara persona, né, aliás, persona é máscara em latim, que estrutura em todos nós, para a gente se apresentar e lidar com o mundo, né, lidar com as pessoas, lidar com as trocas, que tipos de emoções mais latentes existem, né, na nossa personalidade, né, de acordo com isso também. O histórico de vida que entra nesse jogo da personalidade, que também ajuda bastante a moldar o eneatipo. Esse histórico de vida é interessante porque, então quem sagitariano, taurino, leonino, isso aqui, vai ser tal tipo? Eu falei assim, não, porque depende muito também como foi colmada, como foi estruturada o histórico de vida da pessoa, os traumas, os anseios, os contextos que ela viveu, que ela passou na vida dela, isso que vai cristalizar nesse mapa psicocomportamental. E aí, consequentemente, no eneatipo de cada um, no eneagrama. Então é engraçado que, falando de um tipo, a gente já faz perguntas até chave, na tua infância foi mais ou menos assim, você se comportava assado. É isso.
Então a gente já sabe, tá, então por causa do tipo, é que a equivalência do tipo, né? A gente sabe por que que é aquele tipo. Não é só uma sentença meio rasa, né, da gente ser um eneatipo. Então o eneagrama, ele faz essa leitura, essa constatação da nossa personalidade, do nosso mapa psicomportamental, e a parte mais interessante de todas, que ele não faz só uma constatação em si, do tipo assim, você é isso, você está fadado a isso, né? Não é o famoso fado, né, português, né? Não é um fado, não é uma condenação. Ele mostra assim, mas você evolui através desse caminho aqui. É propício você trilhar essa vereda para começar a evoluir e aprimorar a tua vida aqui nessa encarnação, né? E aí redescobrir e acessar cada vez mais a tua essência, né? Porque ele é muito ligado à espiritualidade, o Enneagrama. Isso é uma coisa muito bacana, porque não tem como a gente... até brinco com um ateu, assim, eu falei assim, tá, mas você virou um fervoroso da matéria, né? Mas a matéria vem de algum lugar, né? Ela se materializa por causa de certas energias, né? Então, eu mesmo fui ateu, graças a Deus, né? Então, isso também me salvou de alguns fanatismos, na minha visão, desnecessários, né? Mas quem sou eu também para achar o que é bom e ruim para cada um, né? Mas é interessante que ele traz essa questão de reconexão com o espiritual, através da nossa essência, né? Ou seja, é o que quase todas as religiões e linhas espirituais falam assim, que a centelha divina está em nós, né? Se nós somos fruto do Pai, né? Filho de peixe, peixe é. Então, não tem como a gente também tentar se enganar com isso, né? E lembrar que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material, e não o contrário, né? Não é que somos seres espirituais que temos insights espirituais. Ao contrário, nós somos seres espirituais. E aí essa casca, né, mais densa da matéria, que é ok também, não tem um problema, a matéria não é um problema, a matéria é uma coisa muito interessante também, que faz a gente manifestar as nossas emoções, os nossos desejos, os nossos vacilos, tudo. Está incluso no pacote, é o combo da vida. E aí o Enneagrama ele consegue permear tudo isso assim com uma maestria, com uma meticulosidade assim que cada ano que passa eu fico impressionado e é muito legal a gente adentrar nisso daí. Nossa, que legal. É interessante a gente poder ver todas as vertentes que o enneagrama ele traz pra gente. A possibilidade da gente ter mais alguma ferramenta, além dos signos, aqui a gente tem ao vivo, né, a Kelly trabalhando com o zodíaco chinês, a gente tem a própria astrologia e o enneagrama vindo como mais uma ferramenta que vai trazer 9 possibilidades que são características suas, emocionalmente, psicologicamente, de comportamento. É interessante a gente poder falar que o enneagrama ele caminha por várias vertentes. O Gui falou agora da espiritualidade, mas a gente tem muita gente trabalhando o enneagrama também nos coachings, RH, toda essa questão, a gente também vê o enneagrama em várias vertentes, entrando desde o mundo empresarial e corporativo, até como uma ferramenta de autoconhecimento. Então, Gui, antes da gente começar a falar dos eneatipos, fala para a gente um pouquinho onde é que o enneagrama, essa ferramenta, ela pode ser usada. Então, como é que ela tem sido usada atualmente? O Enneagrama, terapia pessoal, né? A priori que o pessoal tem mais procurado nos atendimentos, tipo assim, poxa, por que que eu me saboto tanto, né? Por que que eu tenho tantos desafios que me balançam tanto na vida, né? Aí começa por aí como o trabalho de autoconhecimento, né? É a famosa frase, conhece-te a ti mesmo e saberá o segredo da vida. Mas ele pode ser, não só pode, como é já usado, integrado, como você até falou agora, em harmonização de equipes.
Ou seja, saber nesse processo de harmonização, realocar pessoas de acordo com as potencialidades delas. Isso é uma coisa muito legal do Enneagrama também. A pessoa tem uma potência, tem uma peculiaridade única, né? Além de nós sermos equações únicas, a gente tem nossas peculiaridades. O Enneagrama, de acordo com o tipo, né, a asa e os instintos, que são outros elementos que são subelementos do Enneagrama, que também são apurados, né, no processo de descoberta ali do eneatipo de cada pessoa. Então, quando a gente tem todo esse elemento base do tipo, a asa, os instintos, que são os elementos, os subprodutos daquele eneatipo, então a gente sabe com mais peculiaridade cada nuance da pessoa comportamental, de ação, de medos, de anseio. Então fica mais fácil também da gente realocar, ou até teve um cara, eu estava conversando com meu irmão essa semana, uma empresa que eu dei consultoria há uns anos atrás, tinha umas 4, 5 lojas, e ali foi até um pouco impactante, porque ali eu comecei a fazer o pente fino com todo mundo, né? Entrevistar, conversar, e já na primeira semana, assim, já propôs de encaminhar 2 pessoas ao desligamento da empresa, assim, de cara, pá. O cara falou, pô, já mandado embora 2 pessoas? Eu falei assim, sim. Por quê? Porque elas vão se liberar de vocês e vocês vão se liberar delas. As 2 pessoas ficaram bravas no momento, porque não é o sonho de cada pessoa ser demitido. Mas aí passou um tempo, uma delas me ligou e falou assim, nossa, que bom que você me mandou embora, porque agora eu estou florescendo e fazendo realmente, eu quero conseguir terminar meu curso na faculdade, já estou estagiando, se você não tivesse feito aquilo, eu ia estar travada na minha vida. Eu falei, eu sei, por isso que eu fiz aquilo, né? É o famoso, né? Tirei daquela zona de conforto que estava quentinho, mas estava... Zona de conforto tinha até que mudar esse nome, né? Zona de desconforto, né? Na verdade, né? Porque você não evolui nessa zona aí. Então é interessante porque a leitura é muito particular e na flecha, assim. Você não fica meio que no chutômetro. Você vai direto assim, opa, essa pessoa está em paraquedas aqui, ela só vai sofrer, né? Ela vai sofrer, a empresa vai ter, sabe, assim, conflitos, né, com ela também, né, porque quer obter resultados significativos dentro da equipe e tudo mais, a qualidade também de vida para a equipe. Então vai ser um problema em mão dupla, desnecessário. Então o Enneagrama é legal porque ele traz todo esse processo de harmonização, de integração, de trabalhar na máxima potência as aptidões de cada um, né, de acordo com a área, com a função, com o cargo. Então o negócio assim, maravilhoso mesmo nesse contexto. Nossa, que lindo! Que dó das pessoas que num primeiro momento foram demitidas, né, mas assim que é trabalhar com RH e você vai vendo o que isso pode gerar de positivo para a pessoa depois, né. E Gui, pensando nisso, como é que eu sei qual é o meu tipo? Como que eu posso descobrir isso? Existem testes, mas para quem já é mais já conhece o Enneagrama há um bom tempo, estuda bastante os eneatipos, a gente vai pesquisando o histórico de vida dela. E o comportamento, eu gosto também bastante o físico corporal, a linguagem corporal. Cada tipo é engraçado, que é um cartão de visita mesmo, né? É como é que a gente mesmo já tem, aliás, independente do Enneagrama, a gente já tem um certo apuramento de leitura comportamental das pessoas, né? Tá numa festa, festa de família, ou até um ambiente mesmo, um restaurante, assim, não precisa ter um contato, né, direto ou conhecer alguém, a gente já vê como que a pessoa anda, fala, se comporta, a gente já começa a ver, aquele ali parece tipo tal, né? Já
como que respira, como que é a postura do corpo, como se veste, como olha. Então já começa dali. E aí tem testes também, testes de afirmações, né, frases que fazem mais significado para determinados tipos, que tem uma força, né, que faz um sentido para a vida delas. E aí você já, opa, a partir dessas afirmações, desses critérios, né, porque cada tipo tem seus critérios de valores, tem suas critérios de sentido para a vida, de sentido para si mesmo, de sentido de como ter trocas consigo e com os outros. Então a gente vai apurando, vai peneirando através desses critérios que a pessoa manifesta ou que a gente propõe ali através de afirmações, e ela vai fazendo uma, uma pontuação, né, daquilo ali, de quanto aquilo ali significa para ela, e aí a gente já vai descobrindo qual é o tipo da pessoa, além de, como eu falei, perguntar, conversar, qual que foi o histórico de vida dela, o que ela está vivendo no presente, a queixa dela, os sonhos dela, os desejos dela, isso tudo vai afunilando para a gente saber bem qual é o neatipo que está ali na nossa frente. Nossa, que legal. Então agora, gente, eu vou convidar quem está ao vivo, depois a gente vai ter uma compartilha, e quem está no YouTube a prestar atenção no que o Gui vai trazer. Então ele vai começar a falar de cada tipo e você vai anotar no seu papelzinho aí o que que você acha que é. Então, o convite é prestar atenção no Guilherme e ver se você se identifica ou não. E aí, depois, quem estiver ao vivo, a gente vai conversar sobre isso. E quem estiver no YouTube, a gente vai respondendo vocês. Tudo bem, Gui? Topa? Falar de cada tipo, defeitos, virtudes, quais as características, e vamos anotando para ver se a gente se conhece. E quem já sabe qual tipo é, olha aí, confirma se é ou se não é, o que que você acha. Então vai lá, Gui. Tá fechado, Gui. Começando com tipo 1. Abre aí o seu áudio. Opa, Isso. vamos começar com o tipo 1. Vamos lá. O tipo 1, que é também conhecido bastante como o perfeccionista, né? Aí o pessoal fala, ah, então o virginiano é o tipo 1. É claro, né? Existe essa tendência, né, de signo para os tipos, mas não é uma regra, tá? Tem signos aí que podem ser outros tipos também. Mas no caso aqui, então, falando do tipo 1, que é conhecido também como o perfeccionista, né, ou reformista, né, entre os tipos, a gente sempre vai nos critérios que é o de apuramento mais rápido deles, que é nos medos fundamentais e nos desejos fundamentais. Tá? No caso do tipo 1, os medos fundamentais dele é medo de ser malvado, medo de ser corrupto, medo de falhar, né, de ser falho naquilo que faz. Né? O tipo 1 ele é muito aquele tipo que recebe uma tarefa, ele tem que fazer ela, né? O famoso missão dada, missão cumprida. Então a gente já vai vendo, opa, isso aqui parece que é tipo um pouco de rigidez no modus operandi de fazer as coisas pelo fato de ser perfeccionista. O preço do perfeccionismo é esse, né? Ele fica, às vezes, um pouco preso em alguns roteiros. E os desejos fundamentais, que é o reflexo do medo, né? Medo e desejo andam quase de mão dada, né? Um fica refletindo, de certo modo, o outro, né? É de ser íntegro, né? Desejo, né? Um desejo muito corriqueiro, tipo da integridade, e, óbvio, o perfeccionismo, né? Fazer as coisas à perfeição. Aí a pessoa fala, pô, mas aí só está falando como que o barco balança, né, das pessoas. Mas, claro, tem as forças, né? Tem a força, tem a aptidão, tem a luz, o brilho, né, de cada tipo, que no caso do tipo 1 é a força de fazer bem feito. Isso é uma virtude, né? A perseverança na realização, né?
A única cautela que a gente propõe para o tipo 1 dele discernir se ele está sendo perseverante ou insistente. Mas se está na energia da perseverança, isso é uma força, isso é uma coisa virtuosa, isso é uma coisa legal, que, é claro, incentivada sempre, né? E essa coisa de saber, de ter essa energia de levar a cabo aquilo que foi incumbido, né? Aquilo que foi dado como tarefa para ele. Né? Então, bem rápido assim, do tipo 1, que também é chamado de mestre, o ativista, o moralista também, né? O moralista porque o moralismo, o que que é? O moralismo não é só a famosa lição de moral, né, que a gente conhece. O moralismo também, ele está muito ligado a critérios de hábitos comportamentais que foram se cristalizando ao longo dos séculos, né, entre as pessoas, que diz, o correto no comportamento é agir assim, né, o assado. Então, isso daí também pode ser uma pincelada que pode indicar a possível presença de um tipo 1. Falei, opa, eu vejo que vira e mexe ele entra num certo moralismo e tal, né? Não que é um moralismo que fica dando lição de moral, né? Nessa coisa de, nossa, ele gosta de manter na moral, né? A integridade da moral e tal. Então isso daí também é um indicador, tá? E tem uma coisa que é interessante, que é o lance do pecado emocional. Pecado emocional, como o nome já diz, a peca, né? Onde a gente escorrega emocionalmente, que cada tipo tem um que é um pouco mais latente. Né? Não que todos não tenham pecados emocionais também de outros tipos. Claro, a gente tem, todos nós temos. Cada tipo tem um pouco dos outros tipos também de pecado emocional. Mas existe um mais peculiar, mais em particular, que às vezes, né, fica acentuado ou se manifesta ou com uma explosão ou com uma implosão. E no caso do tipo 1, o pecado emocional dele, a priori, é a raiva. Então, a raiva ali, eu pacientes assim, tipo 1, eu vejo às vezes com queixas deles no corpo mesmo, né? No plexo solar, ou dores nas pernas, contração mandibular, ou seja, uma raiva reprimida, ou uma raiva manifestada. Fala assim, vamos trabalhar essa raiva aí, vamos trabalhar essa energia aí para ela poder ser encaminhada e não virar aí um furo no casco do teu barco. Né? Uma coisa é a gente passar pelas emoções, né? Não tem problema a gente sentir emoções, está tudo certo a gente sentir emoções. A coisa começa a se tornar um problema quando elas começam a dominar a gente e causar transtornos para a gente e para terceiros. Aí, opa, tem que trabalhar. Então, tipo 1 é bem pertinente que ele fique de olho com a energia da raiva. Né? E passando para o 2, o tipo 2, Enea tipo 2, isso é um termo que vocês já vamos já familiarizando com esse termo, né? Eneatipo, né? No caso do Eneatipo 2, também bem conhecido como o ajudante, os medos fundamentais dele é de não ser amado, não ser querido, né? Consequentemente, o desejo fundamental é de sentir-se amado, sentir-se querido, né? Sentir-se, né, desejado. Né? Então, ele é uma vereda, são águas que mexem muito com ele. Né? Então, como ele também é como chamado de ajudante, o ato de ajudar é um ato de conquistar o amor, é conquistar a atenção, é conquistar uma maneira de ser querido ou querida num contexto íntimo, num contexto social, tá? Mas ele também é conhecido como o altruísta, o amante, o protetor, o comprazedor, o facilitador, né? Ou o amigo especial. Né? É engraçado que o tipo 2 ele gosta muito de ser o amigo especial, não gosta de ser um amigo qualquer. É ser o amigo especial, o amigo aquele que ouve os segredos da pessoa, que está ali para dar tapinha nas costas, levar aspirina às 3 horas da manhã quando a pessoa está com dor de cabeça, está sempre ali disponível, né?
Então, ele tem muita faceta de 2 aí, né? Então, opa, essa pessoa aí, né, nessa disposição em ajudar, de estar ali, né, sempre acolhendo, a empatia é um ponto de força muito interessante, uma virtude bem bonita, né, do tipo 2 no caso, a sensibilidade, são pessoas sensíveis, né, não são pessoas indiferentes, né, que não conseguem ter uma sensibilidade não tão apurada, então isso é um ponto de força do tipo 2, apesar desse mundão não valorizar tanto isso, mas isso é uma virtude maravilhosa e essa força de estar, de ser solícito, né? É uma pessoa que ela não fica apática, indiferente, ela de alguma maneira ela vai procurar achar soluções, ela vai procurar acolher, ajudar né, de algum jeito, não vai ficar ali de braço cruzado. Né? Então, o tipo 2 é uma carta na manga aí para muitas funções, posicionamentos na vida ou trocas com as pessoas, bem bacana. Tá? E de sombra, o que a gente quiser dar uma cutucada na sombra do 2, é que ele, de certo modo, quando ele não está numa zona tão saudável, porque tem esse fator também no Enneagrama, né? Tem essas zonas, menos saudável, mediana, saudável. Quando ele está numa zona pouco saudável, mediana, ele fica, de certo modo, um pouco preso naqueles que ele quer ficar agradando para receber atenção, naqueles que ele quer ficar ali passando o mel para receber aquilo que ele almeja, que é de sentir-se amado, amada. Tá? Então, ali com 2, a gente fala assim, olha, tudo bem isso daí, né? Tudo bem você agir, você ser solícito, você estar ali à disposição, mas cuidado. Né? Cuidado para se isso não está sendo um jogo ou se isso está fluindo de uma maneira natural, amorosa, porque, claro, todos nós amamos e desejamos, né, outras pessoas, então só trazer ali como um apuramento para a pessoa, nesse caso. Tá? E o pecado emocional do 2, olha que engraçado, é o orgulho. Né? Nossa, uma pessoa tão boazinha, né? Ou tão legal, bacana, simpática, e difícil ver orgulho desse tipo de comportamento dela. Olha que engraçado, né? Orgulho de ser legal, né? De ser solícito. Então a gente fala assim, ó, dá uma olhada nesse orgulho, né? Se você não está ficando presa nessa emoção, né, para receber confete, né, de certo modo. Então trabalhar esse orgulho de uma maneira bem carinhosa, assim, para que ele não domine muito o terreno dos sentimentos, no caso do tipo 2. Tá? E o tipo 3, também conhecido como o realizador, né? Ou o motivador, o modelo, né? O comunicador, o que busca o status. Aí, opa, isso daí, o melhor. Também conhecido como o melhor, só. Ele só é o melhor. Né? Bem humilde, né? Então é engraçado, né? Essas nuances do tipo 3 que, consequentemente, bem dessa última nomenclatura aí, conotação dele de ser o melhor, medo de não ser valorizado. Né? Esse é o maior medo, é o pesadelo de um tipo 3. Né? E o desejo de sentir-se desejado, de sentir-se valorizado, sentir-se aceito no contexto social, de amigos, de trabalho. Então, o tipo 3, ele faz questão ali, principalmente no ambiente de trabalho, de ter a fotinho dele lá na parede como funcionário do mês. São os anseios do tipo 3. Ele quer ser o queridão ali. Ele quer ser muito a estrela do grupo, né? Então a gente já começa a já perceber quem é o tipo 3. Por outro lado, o ponto de força dele é a organização de equipe. O tipo 3 bem trabalhado, ele consegue
agir bem leve, de uma maneira muito sábia como líder, não tanto como chefe. Ele consegue trazer esse envolvimento, esse engajamento das pessoas, consegue não manipular, mas incentivar as pessoas a terem atitudes para que projetos e coisas em andamento tenham tenham um sucesso, né? Claro que ele precisa tomar cuidado com isso para não ficar uma coisa narcisista, né? Uma coisa muito o vem a mim, né? Então trazer ele mais uma integração harmoniosa com as pessoas. Mas isso é uma força também. A perseverança na realização, tá? Como nós falamos do tipo 1, o tipo 3 também tem uma perseverança de realizar coisas e a alta qualidade dos resultados, né? Ele não vai só entregar por entregar, ele vai entregar com alta qualidade. E, como nós vimos nos nomes dados a um tipo 3, pecado emocional, vaidade, vaidoso, né? O vaidoso, né? Ele quer estar ali sempre sendo bem visto, né? Bonito e tal, então a vaidade vem ali com tudo, né? Então a primeira coisa com o tipo 3 que eu já falo, não precisa vestir uma roupa maravilhosa de 5.000 reais todo dia, né? Você pode colocar uma roupa mais simples de vez em quando, que você não vai morrer. É engraçado, a gente vai pelas beiradas ali, né? Dando toques para a pessoa, para ela ir percebendo que esse pecado emocional, no caso no 3, por exemplo, que é a vaidade, pode, às vezes, dominar muito pedaço e a coisa ficar discrepante na vida dela. Já o nosso tipo 4, né, o individualista, né, conhecido também como artista, o esteta, a pobre vítima também, né, eu até brinquei outro dia, estava fazendo um atendimento, eu falei assim, lembra do desenho animado do Leão da Montanha, que ficava, ó vida, ó céus, né, a hiena, que ficava choramingando. O tipo 4, ele às vezes, se ele escorregar, ele cai nesse lugar, né, ele fica ali, meu Deus, Outro dia eu estava atendendo uma pessoa também, tipo 4, assim, nossa, na empresa, eu acho que vão passar a perna em mim, eu acho que vão me esfaquear pelas costas e tal. Eu falei, calma, não é bem assim, né? Calma, né? Não sai desse lugar de vítima aí, tá? Mas também é o romântico, é especial, uma pessoa muito peculiar. A única coisa assim que pega assim, no tipo 4 é esse medo de não ter identidade, né? Ele tem uma crise com se identificar. Tipo, é o famoso quem sou eu, né, no mundo. Ele se questiona muito sobre si mesmo, né? E outro medo dele é de não ter uma importância única, né, para alguém ou num contexto, porque um tipo 4 ele ojeriza, ele tem ojeriza pelo banal, as coisas banais e corriqueiras, ele tem uma certa ojeriza, uma certa repulsa, né? Então ele gosta de coisas mais peculiares, refinadas, coisas únicas, seja no ambiente artístico, seja no ambiente profissional em geral. Então a gente já vê que, opa, essa pessoa aqui ela tem uma sensibilidade interessante, né? Ela tem uma imaginação mais peculiar, então a gente já percebe que é um tipo 4. Né? E, de acordo com os medos, o desejo, né, por outro lado, o desejo de encontrar a si mesmo, o desejo de ter uma identidade definida vindo de dentro. Né? Por que uma identidade definida vinda de dentro? Porque como ele acha o mundo muito banal, assim, muito esse corriqueiro que não chega no lugar que ele quer, então ele fica incomodado também quando as pessoas definem ele, trazem definições para ele, trazem, você eu acho que é assim, tal. Ele não gosta disso, ele tem essa crise de identidade, mas ele quer que a identidade também seja feita, dada, reestruturada por ele.
Então, é um cachorro, às vezes, correndo atrás do rabo ali. É bem delicado, assim, esse processo da identidade com o tipo 4. Então, é legal os tipos 4 que já vão conhecendo bastante o Enneagrama, tudo ele já fica mais... começa a serenar isso, não ficar tão grilado com isso, né? Tão preocupado, porque ele já sabe que é um gatilho natural dele. Então, a gente já avisa, ó, cuidado, né? Senão você vai ficar preso nesse negócio para da vida. E aí o negócio vai ser uma bola de neve de crises infinitas, né? Porque todos nós, de maneira geral, às vezes, ou tivemos, ou temos, ou talvez a gente vai ter, vira e mexe, isso está sujeito de acontecer com qualquer um, de ter essa crise de identidade, do nosso papel no mundo, né? Na vida, ou consigo mesmo, né? Seja profissional, seja no ambiente dos relacionamentos, já é uma crise assim que às vezes assola cada um de nós. Então, por 4 é pesadelo, né? A crise é falar bem, então o negócio pode se tornar um pesadelo. Por isso que é importantíssimo ele já trabalhar e ter consciência sobre isso. No lado da força, né, já veio as aptidões dele, as forças dele, essa questão da imaginação fértil, essa coisa da interpretação mais diferenciada das coisas, leitura mais peculiar, né? Essa aptidão às peculiaridades artísticas. Porque a arte é uma coisa muito interessante, né? Traduzir o mundo através da arte, isso é muito bacana. Né? Então, o 4, ele tem bastante desse elemento naturalmente nele. E o pecado emocional é inveja. Mas a inveja, não por coisas materiais, coisas assim mais banais, né? Em relação às outras pessoas. A inveja dele é de achar, né, segundo a mente dele, segundo as emoções dele, que as pessoas, de certo modo, já se encontraram, já sabem o que querem na vida, já sabem quem elas são. Então ele fica assim, pô, eu estou aqui tentando me encontrar, né, saber qual que é a minha identidade perante o mundo, e eu acho, e ele tem essa impressão às vezes que as pessoas estão muito bem resolvidas em relação a isso. Então a inveja nesse contexto, tá? Não é aquela inveja meio besta assim, né, que é mais conhecida. A inveja é nesse contexto que ele fica ali, se deixar esse pecado emocional dominar, é um tendão de Aquiles para ele. Né? Então a gente tem que, ó, cuidado com essa emoção aí da inveja, principalmente em relação a identidades, né? A própria e dos outros. No caso do tipo 5, né, conhecido também como investigador, né? É o Sherlock Holmes com a lupinha ali para descobrir coisas, né? O tipo 5 também é conhecido como pensador, né? O especialista, né? O radical, né? Radical no sentido de ir à raiz. Né? As pessoas confundem muito radical com rebelde. Rebelde é uma coisa, radical é outra. Radical significa ir à raiz da coisa, né? Ir à fonte dos elementos e das coisas. Também conhecido como esperto, o observador. Né? O observador é uma nomenclatura que eu acho que casa super com o tipo 5, né? Quem investiga é muito observador, fica ali quieto, observando, de preferência de longe, porque não é um tipo muito social, né? Então, o tipo 5 ele tem essa peculiaridade, né? Em lidar com o mundo, interagir com o mundo. Ele gosta de um pouco, gosta mais de distância, né? Ficar observando. E o medo dele de ser indefeso. A distância também vem desse medo, né? Porque quando a gente se sente indefeso nos mais variados contextos, o que a gente faz? A gente toma distância. Né? A gente tem distância das pessoas. Medo de ser inútil, né? De ser incapaz. Né? Poxa, eu sei tanta coisa, mas eu me sinto inútil, me sinto incapaz. Então é um medo que às vezes assola muito os tipos 5. As pessoas que eu atendi, ou que atendo que é tipo 5, é o que a gente mais trabalha, é o tipo coragem para se jogar mesmo, nas paixões dele, nos conhecimentos dele, acreditar para valer naquilo, né, sem que ele possa se sentir inútil.
né? Ou não estar à altura, né? Capaz, né? De realizar aquilo. Os desejos fundamentais, óbvio, de ser capaz, né? De ser competente naquilo que ele está almejando, que quer realizar na vida, tá? Na questão da força, né? Na questão não, na solução. Força é solução, né? Nunca é questão. É a observação apurada, né? Isso é uma virtude do observador. Ele apura muito bem, né, de acordo com a observação dele. Então, a observação apurada, com certeza, é uma virtude, né? E a capacidade de estudo ou pesquisa. É um grande estudioso, é um grande pesquisador. Vai lá, é aquele nerd que você vai com certeza ver quase todo dia enfiado na biblioteca, né? Hoje nem tanto na biblioteca, mas no computador, ou lendo, pesquisando. Então, é uma força isso, porque é uma coisa muito interessante, pessoas que pesquisam, vão a fundo nessa vereda do conhecimento, claro, tendo cuidado em não cair nos medos de ser inútil e trazer essa capacidade de estudar e pesquisar para o mundo através de atitudes. Isso daí que o 5 precisa ser bastante incentivado. O pecado emocional dele é a avareza. Né? Não a avareza de pão duro, né? Que não quer emprestar dinheiro. Né? Para a gente dar um exemplo bem bobo assim, né? Mas a avareza no sentido de emocional. Ele tem preguiça, assim, enorme, né? Uma avareza, ele quer economizar energia, né? Como o pão duro mais que a gente conhece que é dinheiro, né? No caso dele, é economizar energia emocional. Então, às vezes, ele prefere não ter relacionamentos para economizar a famosa dor de cabeça. Fala, nem quero ter dor de cabeça, prefiro ficar aqui no meu escritório, no meu parque de diversões, de conhecimentos, de pesquisas, de coisas, e aí eu economizo energia para evitar de entrar nos pormenores, nas trocas com as pessoas, que envolve um investimento energético, né, emocional e tudo mais. Então, a avareza é um sentimento que, nesse contexto, pega muito, assim, no tipo 5, no caso. Tá? No caso do 6, o cauteloso, né, ou partidário, ele tem medo de não receber apoio. Né? O tipo 6, ele, às vezes, ele fica preso nesse lugar de não ser apoiado, de ser incapaz de sobreviver sozinho, por exemplo. Né? É difícil um tipo 6 se jogar na vida assim sozinho. E, consequentemente, ele quer ter apoio. Né? O desejo dele é de ter apoio, de ter segurança. Né? Inclusive estrutural, às vezes, também. Né? Eu diria que uma pessoa que para estudar segurança de trabalho, um tipo 6 é perfeito. Né? Ele vai em uma fábrica, num ambiente comercial, ele vai ali sondar tudo ali para a segurança prevaleça naquele contexto, né, com tudo. Mas ele também é chamado de guardião, de cético. Né? O cético é uma das nuances do medo. Né? Tanto é que o pecado emocional dele é o medo. Tá? Então, o cético, as pessoas são céticas por medo, não porque elas estão presas, né, em algum só, em contextos. Mas cético também por ser tradicionalista, conservador. Né? O 6, às vezes, ele pode ser muito conservador, muito tradicionalista, né? A família tradicional brasileira, né? Eu até brinco, a família tradicional brasileira é índio, né? Não é esse moralismo importado de fora. Eu brinco, eu gosto de brincar, vocês vão descobrir por que eu gosto de brincar. Mas, por outro lado, também é aquele que dá apoio incondicional, é uma pessoa bacana, ele pode ser um bom mediador por essa questão da cautela. Ele não quer ver o circo pegando fogo, não quer ver as pessoas sair uma briga ali, então ele pode ser um bom mediador também, né? E, como eu já disse, ter esse cuidado mesmo do pecado emocional em relação ao medo. Medo trava. Né? Medo é uma coisa que a gente tem que ter muito. Uma coisa é ter cautela, uma coisa é ter
cuidados. Outra coisa é ter medo. Quando o medo domina, aí trava. Então, o 6 a gente tem que trabalhar bastante essa questão de medo, né? Tem que pingar goiaba, né? A essência goiaba até no olho ali, como colírio ali, né? A pessoa ali para dar uma soltada aí nesse medo aí, ele se livrar desse pecado emocional. Caso esteja muito latente, né, na vida dele. Vou até tomar uma água para falar desse tipo agora aqui. Camila deve estar dando risada também. Que é o tipo 7, né? O engraçadinho, o entusiasta, o generalista, né? O versátil, né? O cara é o canivete suíço ali, né? No jogo de cintura, né? A criança prodígio também, né? Tem muitos gênios, né? Muita genialidade, né? Tipo um Mozart eu veria como tipo 7. Por ser prodígio, mas também por ser muito destrambelhado, né? Querer festejar muito, querer causar muito. Então, o 7 ele tem que tomar cuidado com isso, né? É também conhecido como um dínamo. Ele é ali que põe pilha na galera. Às vezes ele põe pilha e vai comer um lanche, né? O 3 ele colocaria pilha e ficaria ali até o final. O 7 às vezes ele tem que tomar cuidado com isso, né? Ele tem que tipo, não, deixa eu ir lá e ser disciplinado e constante, né? Isso é importantíssimo por 7 aprimorar a caminhada dele, né? Eu tô falando rindo porque eu sou um tipo 7, tá? Então, por isso também, a Camila também é. Então a gente sabe onde que a gente tem que tomar cuidado com as nossas escorregadas, né? O medo fundamental, né, os medos fundamentais do 7 é de sofrer dores. Esse é o fujão, onde tem dor ele foge, né? Claro, eu estou falando aqui de contextos de eneatipos que não estão bem trabalhados, que não estão fazendo terapias, que não estão trabalhando autoconhecimento e tal. Então eles ficam ainda muito à mercê dos medos e dos anseios. Então, um esses medos, no caso do 7, é isso: sofrer dores, sofrer privações, né, situações que vão faltar coisas que ele gosta. Isso é um pesadelo para ele, terrível, né? Ficar em contextos desse tipo. Então, ele tem que trabalhar bastante esses medos aí. Na questão dos desejos fundamentais, desejo de ser feliz. Claro que todo mundo quer ser feliz, é óbvio, né? Mas para o 7 é carro-chefe, né? Não importa se ele vai vender pulseirinha na Bahia, ou se ele vai ser um CEO de uma empresa. Ele tem que ser feliz. Tem que estar bem com a vida ali, né? Ele tem que se satisfazer, né? É outro desejo dele. Ele tem que estar satisfeito com aquilo que ele está fazendo, né? Então é que com o 7 é peculiar também trazer um apuramento das aptidões profissionais do 7. Eu mesmo fiz design, depois eu fui fazer outras coisas, eu gosto de fazer tantas coisas, aí eu fui descobrindo qual era a minha aptidão natural, como profissão, e de coisas que eu gosto, como hobby, como talvez um pouco mais próximo da profissão, mas saber separar as coisas para não confundir muitas bolas e querer fazer tudo. E eu vou falar por quê, por causa do pecado emocional, que é a gula, né? O 7 quer fritar o peixe, olhar o gato, assistir TV, chupar cana, subiar, mandar mensagem, e acaba se enrolando, fazendo um monte de coisa, porque é a gula de experiências, gula de coisas, gula de conhecimento, né? Gula de sensações. Então ele tem que tomar cuidado com esse pecado emocional dele, tem que baixar um pouco o giro no motor, ficar um pouco mais na dele, mais disciplinado, e tomar cuidado com essa gula nesse sentido. Não é só uma gula no sentido culinário, é uma gula no sentido de sensações. Ele tem que, tipo, serenar mais, ficar mais meditativo, mais quietinho, tá? E o desejo também de realizar-se, né? Se sentir realizado. A força dele é um pensamento ágil, ele tem um pensamento muito rápido, né? Ele acha soluções com rapidez, ele consegue fazer leituras de contexto com bastante rapidez, ele sintetiza coisas com bastante rapidez. Então isso é uma força no tipo 7, né?
e ele ter esse também poder de síntese. E o humor, o bom humor, né? Aquela pessoa que dificilmente vai ficar triste, né? Trazendo todo mundo para baixo o tempo inteiro, né? Claro que um 7 se deprime, fica chateado, né? É, é óbvio, mas ele vai procurar sempre, através de uma coisa engraçada, de uma tirada, assim, dar uma levantada, né? Ou seja no humor dele, ou no humor de quem está perto, assim, para trazer um outro astral, mudar a frequência. E isso é uma força, né? O bom humor é uma virtude super bacana, assim, que também moderadamente, né? Porque quando começa a exagerar nas brincadeiras, ele às vezes se perde, né? Então tem que ficar cuidado, tem que ter um cuidado. Eu mesmo, né? Quando eu era mais jovem, mais novo, tinha que, opa, receber uns toques das pessoas, Gui, é hora de brincadeira, né? E aí a gente vai aprendendo também a parar um pouco com o excesso de palhaçadas e trazer um humor mais no momento certo, né? Então o 7 ele vai aprendendo isso também no aprimoramento de autoconhecimento dele. O tipo 8, o desafiador, né? Tipo 8 é aquela coisa, chega chegando. Tá? Você vai descobrir quando você está diante de um tipo 8 que é aquele que vai bater no balcão e vai reclamar. Ele não perde muito tempo, não. Né? Por quê? Porque o medo dele é medo de ser magoado, medo de ser controlado, medo de ser invadido. Né? Então o 8 ele é esse rochedo, né? esse tanque, né? De guerra ambulante que se blinda muito. Né? Ele se protege às vezes muito por causa desses medos. E o desejo, né, dele, fundamental, óbvio, de ficar se protegendo, né, e de determinar o curso da própria vida. Ele não quer que jamais alguém, né, mesmo com conselhos, com ajuda, com empatia, mas de acordo com os critérios dele, se sinta talvez comandado ou manipulado. E às vezes a gente tem que dar um toque ali pro outro e falar assim, olha, não é isso, eu tô tentando te dar uma mão, tô tentando te ajudar. Né? Claro que você determina o curso da tua vida, mas não é esse o contexto aqui, no momento. Tá? Então, ele tem que trabalhar bastante esses desejos para que eles não fiquem exagerados de uma maneira, né, discrepante na caminhada dele. Também é conhecido como o chefe, né, o protetor, né, o provedor, é aquele que né, é a mamãe ali, que coloca ali os pintinhos embaixo da asa. Tipo 8, ele muito justiceiro, né? Ele é rochedo também. O empreendedor é uma pessoa que vai com tudo, um empreendimento, e se ele está numa faixa bem saudável, assim, ele passa a ser de chefe a líder. É isso que assim que eu gosto de trazer bastante para os 8. Falei, seja líder, deixa quieto esse chefe aí, né? Não, é muito mandão, né? E fala, não, cuidado, cuidado, com esse negócio de ficar mandando muito, né? Peça, né? Não mande, né? A gente vai com paciência, com 8, porque às vezes eles chegam com muita força, muita energia, inclusive corpórea, pegar coisas com força, fazer coisas com força, movimentar-se com força, olhar com força. Então ali a gente já lê que é um tipo 8, talvez, opa, isso aqui é um tipo 8, né? E o pecado emocional dele é luxúria, né? É ficar muito preso a querer contextos de, não luxúria de ostentação, tá? Quem está mais preso às vezes na ostentação seria um tipo 3. Tipo 8 no questão do pecado emocional da luxúria, mais no sentido de ter coisas boas, né? Boas, bonitas, duráveis, né? Legais, assim, ele gosta. Né? Ele gosta daquilo, né? Você não vai ver um chefe morando num barraco, né? Nada contra as pessoas que, infelizmente, talvez estejam nesse contexto de vida, mas porque ele quer ter coisas boas. Então, o pecado emocional, a gente fala assim, olha, simplicidade, 8, né? Humildade, então, que são os opostos da luxúria, né? Então, a gente já vai ali pincelando esses
sentimentos, assim, da humildade, para ele, né, baixar um pouco a bola, né, ficar um pouco mais na dele, né, porque a luxúria, ela tem esse caminho também de querer ser atendido na hora, num restaurante, né, quero ser atendida, né? Aquela pessoa chegou depois. Isso também é uma faceta da luxúria, né, tipo assim, eu quero o melhor para mim, né, então a gente tem que, lembrar ali o 8 que não é bem assim, né, o mundo gira para todos, não só para ele. No caso do 9, o eneatipo 9, o pacifista, esse eneatipo, ele é para mim, ele é um camaleão, né? Porque ele se adapta muito aos contextos sociais, de trabalho e tudo mais, e o que os terapeutas têm mais dificuldade de identificar é o tipo 9, né? Porque ele é muito coringa, né? Nos lugares, então a gente fica meio confuso na fazer a leitura dele, né? O medo fundamental dele é medo de perder alguém, medo de perder pessoas, né? Que é engraçado, que é diferente um pouco do 2, né? Que é medo de não ser querido, não ser amado. No caso dele é de perder. Se ele é querido ou amado, tanto faz. Ele não faz questão de ser querido ou amado. Ele tem medo de perder aquela pessoa, né? O medo da separação, o medo de ser aniquilado por alguém, né? Essa coisa da aniquilação, da pessoa apagar com uma borracha ele, da vida dela. Esses são os grandes medos dele. Então ele, às vezes, prefere se rebaixar para entrar ali na onda e ser aceito pelas pessoas, mais que ser aceito, né, que seria no caso do tipo 3, de não perder elas. Bom, se eu vou fazer isso, se eu danço de acordo com a música, eu não vou perder a pessoa, então tá tudo certo, né? Só que às vezes ele deveria se impor mais, ele deveria se manifestar mais, para não ficar preso nesses medos. E o desejo fundamental dele, né, que é uma peculiaridade que às vezes não casa tão bem com os medos, o 9 ele é muito particular, né, nesses sentidos. Também o reflexo medo-desejo é desejo fundamental dele, né, os desejos, né, é da paz interior, do equilíbrio interior, né, inner peace, né, aquela coisa. E então ele às vezes prefere fingir de não ver que o circo está pegando fogo para manter aquela paz interior. Aí você tem que dar um toque para ele e falar, não, o circo está pegando fogo, né, então se liga aí. Né? Além do nome o pacifista, ele tem outras conotações, outras nomenclaturas, que é o conciliador, o confortador, o utopista. O utopista não é aquele que fica viajando na maionese, o utopista é uma coisa muito legal, aliás, na sociedade. Graças aos utopistas nós temos aviões, nós temos grandes descobertas. Os utopistas, eles materializam sonhos que podem trazer coisas muito bacanas para a vida das pessoas, né? Então, o utopista nesse sentido, né? E ele também é conhecido como todo mundo, ou seja, passa batido. O 9 ele vai ficar tão inserido, bem integrado ali com as pessoas e tal, que às vezes ele não se destaca muito, né? Então ele também tem essa conotação de ser um como todo mundo, né? E o pecado emocional dele é a indolência. A indolência, ela é quase parecida com a indiferença, mas ela não é. Indolência é aquela pessoa que às vezes você está ali numa discussão fervorosa com ela, e ele está ali, né, com aquela cara de paisagem, tá? Pô, você não vai falar nada, né? Ou seja, indolente, né? Ele tipo vai lavar a mão, né? Pôncio Pilatos, né? Uma atitude de indolência, aquela de tipo, vou ficar na minha. Por quê? Porque eu vou ficar no meu desejo fundamental de manter meu equilíbrio interior. Então, ele acaba caindo, às vezes, nesse pecado emocional da indolência, né? Ser indolente, né? E às vezes joga essas emoções para dentro, aí causa até queixas físicas mais graves, né? Por causa dessa consequência comportamental dele, tá? E aí, com o tipo 9, a gente fecha essa ilustração bem rápida aí, mas espero que tenha ilustrado de uma maneira bacana os
9 tipos, os 9 eneatipos do Eneagrama. Nossa, Gui, é engraçado. A gente tá todo mundo pensando qual será o nosso tipo. Quem tá aqui ao vivo, a gente vai conversar depois. Quem tá assistindo no YouTube vai perceber se é ou não é um ou mais tipos, né? Engraçado que o Gui não falou da questão, ele citou, mas existe influência das asas, tem toda uma outra caracterização que está dentro da nossa persona, da nossa personalidade, de quem nós somos. Que, para o pessoal entender aqui, como é que funciona a formação em enneagrama? Qual que é o nome que vocês recebem nisso? Como é que eu busco um curso, se eu quiser fazer um curso para me tornar, eu não sei o nome, coaching enneagramático? Como é que funciona? Explica pra gente. Abre seu áudio. Isso é uma coisa engraçada porque, é coach, é isso, várias profissões estão adentrando, né? Como eu falei no começo, eu aprendi, estudei Enneagrama, por exemplo, uma psicóloga, né? Mas tem terapeutas que trabalham com Enneagrama. Eu mesmo venho da psicanálise, agora estou me formando em psicologia, mas antes da faculdade de psicologia já entrei no Enneagrama, porque eu vi que precisava, sentir a falta de uma ferramenta de apuração e apuramento mais peculiar com o comportamento humano. Então, a gente pode chamar de terapeuta, né? Terapeuta vem da palavra do cuidar, né? Do zelar, né? Cuidar pelo outro. Então, de maneira geral, um coach também, né? Pode trabalhar com Enneagrama. Várias profissões nesse contexto de guiança, né? De guiar, de cuidar, de zelar, de articular, né? Um RH, né? RH é um prato cheio trabalhar Enneagrama. E aí existem, a gente, né fomenta cursos de Enneagrama, no caso com o Fleur Saint-Germain, eu, algumas vezes por ano, uma ou duas vezes por ano também, só curso de Enneagrama. Aliás, em breve aí eu vou lançar, né, mais um curso, que vai ser final agora de julho, começo disso, estou fechando as datas aí, porque as pessoas, a gente está, pandemia, está tendo tantas surpresas, né, na vida de todo mundo, né, e de contextos, que ali eu estou tentando também achar uma estrada, um caminho também que fique confortável para todos, mas fomento curso sim, e eu adoro, é uma coisa que amo, claro, 7, né, quer ser feliz, né, então eu fico feliz em ministrar curso de Enneagrama. Então, isso bom, falar que eu recomendo é chover uma olhada, né? Óbvio, né? Mas é um caminho, assim, que eu acho maravilhoso, que vai trazer uma apuração sensacional para todos. Ai, que legal! E é interessante a gente perceber, porque o enneagrama, para a gente, vai ser mais um ponto de autoconhecimento, assim como signos, assim como astrologia e várias outras coisas que a gente pode conhecer de nós. Mas pensando em uma pessoa que é um terapeuta, Gui, ou um psicólogo, alguma coisa, onde que o enneagrama entra nesse lugar? Como é que a pessoa pode usar, o terapeuta, o psicólogo, o médico, pode usar o enneagrama? Sim, sim. Quando um caso, né? Porque as pessoas, você deu até o exemplo do médico mesmo, né? As pessoas chegam com queixas, né? O estopim é a queixa, né? Então como a gente gosta de ir além das queixas, porque tudo tem uma origem, né? Tô com dor de cabeça, ou eu brigo, eu não me dou bem com as pessoas no trabalho, seja lá qual for a queixa, a gente vai começar o enneagrama, ele vai trazer essa apuração, tá? Vamos descobrir quem é você primeiro, né? Isso daí é uma consequência na tua vida.
Mas quem é você? Como, de onde você veio? Ou seja, na tua parábola emocional e comportamental, qual é? Como que ela começou? Então, o Enneagrama ele entra aí já para definir mais essa parábola, essa caminhada e esse jeito de caminhar, não só o percurso, mas a maneira de caminhar. Pô, eu sempre torço o pé. Tá, como que você anda? Né? Aliás, você faz exercício para fortalecer seus ligamentos, sua panturrilha, tua perna, para parar de torcer tanto o pé? Ah, não, eu gosto de andar só naquele lugar ali que tem pedra enormes, né? Opa, peraí. Por que você anda assim? Né? E é dessa maneira e nesses lugares. Então, o Enneagrama ele vai bem nesses pontos. Então, ele já vai bem nessas flechas e mostra caminhos bem definidos para aprimorar aquele jeito de caminhar e aquela fixação também de direcionamento. Né? Então, é muito interessante, né, para o profissional da área da saúde, né, vamos dizer em geral, assim, né, terapeuta, psicólogo em geral, né, psiquiatra, psicólogo, apurar, não, peraí, então, quem é e o que essa pessoa veja, o que ela tem, né? Só já tendo esses elementos, nossa, é uma peneirada ali sensacional, porque a gente já vai direto nas pepitas de ouro ali. A gente não fica tateando para tentar descobrir uma talvez possibilidade. A gente já tem mais direcionamento quando descobre um eneatipo. Então isso daí é sensacional para uma terapia em geral, um tratamento. Nossa, que legal, uma bela ferramenta aí para quem é terapeuta, poder associar a sua clínica terapêutica e para quem não é e quer se autoconhecer e quer se melhorar como pessoa, também é uma ótima ferramenta para a gente poder conhecer um pouquinho mais da gente e somar o que a gente já sabe. Então, queria agradecer muito, Gui, você por ter aceitado esse meu convite. Foi uma linda aula. Dizer que foi uma honra estar ao seu lado e pedir para você deixar aqui as suas considerações finais antes da gente encerrar a nossa gravação e a nossa palestra hoje. Então pode abrir com você. Eu que agradeço, aí a gente está já entrando no nosso segundo ano aí de parceria, consolidando essa caminhada aí, no caso com o Enneagrama e também os florais de Saint-Germain. E as considerações que eu tenho é evitar, né, assim também, trazer isso como uma justificativa. Que nem a gente faz com o signo. Ah, mas eu sou assim mesmo porque eu sou taurino. Ah, eu faço isso aqui porque eu sou... Não, os signos ou o próprio Enneagrama mostram as nossas peculiaridades não como justificar isso como se fosse a muleta, né? Ah, isso aqui é minha muleta, né? O famoso desculpa de aleijado é muleta, né? Não como isso ser visto como uma muleta no contexto da justificativa, mas tipo, opa, legal, que bom que eu sei onde que eu tenho que aprimorar, né? Eu gosto de usar o termo aprimorar, e é legal a gente incorporar esse termo, assimilar ele, porque a gente não tem que melhorar. Porque se a gente manda esse comando para as nossas emoções, para o nosso cérebro de melhorar, logo significa que a gente está ruim, ou que a gente é ruim. E ninguém é ruim. Né? A gente está nessa caminhada da vida para aprimorar a nossa existência, né? Infinita, né? Por acaso, nessa existência infinita, nesses downloads de uploads de encarnação e desencarne, e o aprimoramento faz super parte disso. Então, o Enneagrama eu mais que recomendo para trazer nesse contexto de aprimoramento aí. Contem comigo, estou à disposição. A Camila falou que vai disponibilizar também contatos nossos aí, dela, meu, e vamos com tudo. Ai, E que lindo. gratíssimo mais uma vez. Sim, gratidão a minha. Então, queria agradecer vocês que estão aqui ao vivo. A gente vai ter mais um momento da gente falar, tirar as dúvidas.
descobrir qual é as tendências ao número, ao seu eneatipo. Quem está assistindo no YouTube pode comentar esse vídeo, a gente vai estar de olho. E queria convidar você para sempre que quiser estar com a gente. Todas as sextas até novembro a gente vai estar aqui. Na semana que vem eu vou estar ao lado da Aline. A Aline vai trazer o tema de deficiência mental e intelectual, mitos e verdades. E a gente vai estar aqui sexta às 8. Amanhã via Instagram, Projeto Mulheres Luz, histórias que inspiram. Vou estar ao lado da Suzana, uma mulher incrível, via Instagram, trazendo um pouco da história, trazendo um pouco da vida dela. E todas as terças-feiras nós temos o nosso ambulatório de Reiki. Essa próxima terça a gente vai estar falando do acolhimento dos 5 sentidos, com palestra aberta, envio de Reiki ao vivo. E, o que mais que eu tenho que falar? Lembrando aqui os recados ao vivo, né? E vamos ter nossa primeira turma de Reiki nível 1 online na semana que vem, 24 e 25. Se você quiser se tornar um reikiano, uma reikiana, vai ser um prazer ter você conosco. Vou estar ao lado da Maria Celina, da Andréa Marangoni, e a gente vai estar conduzindo esse momento de partilha, esse momento de curso de Reiki online. É o nosso primeiro online. A gente teve um pouco de resistência de ir para esse padrão, mas no fim a gente sentiu no coração e vamos. E assim a gente vai conectando pessoas aí no Brasil, no mundo. E esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo é partilhar um pouco, é poder trazer essa contribuição e, mais do que isso, impactar alguém além de nós mesmos. Então, queria agradecer o Gui por isso. Ele impactou de alguma forma a todos nós e fez com que o Eneagrama fosse aí uma sementinha em todos os corações. Então, muito obrigada a você que assistiu. Temos aí no canal outras partilhas, outros vídeos, e vai ser um prazer ter aí você com a gente. Então, um beijo grande e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, gente!